E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá, e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Parente FM, a rádio que toca toda a família. Que Deus os abençoe onde vocês estiverem, no nome de Jesus. Que a paz seja convosco, que vençam hoje, que vençam amanhã, que vençam sempre no poderoso nome de Jesus. É um privilégio estarmos de volta com todos, juntinhos, conectados, sintonizados no poderoso nome de Jesus. Neste domingo maravilhoso, primeiro dia da semana, no início da manhã, iniciando a manhã na presença de Deus, na presença de Deus, na presença de Deus. A presença do Senhor, ela é incomparável. Na presença dele, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos liberdade, nós temos tudo aquilo do qual necessitamos, porque fomos criados para estar na presença de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dele. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eu quero saudar a todos que já estão conectando aqui conosco no Instagram. Conecte conosco pelo Instagram também, @APNChurch, no nome de Jesus. Esteban, bendiciones. Deus te bendiga em nome de Jesus. Lucas, meu filho, bom dia na presença de Deus. Deus te abençoe com todas as bênçãos. Iago já está conectando também. Cheguei chegando, aleluia. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. E você que está do outro lado aí da linha, da sintonia, da frequência, que Deus te abençoe, do outro lado do rádio, sintonizado, amém? E Deus te abençoe com todas as bênçãos, que o Senhor seja contigo por onde você andar. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, que você não tema, pois o Senhor é contigo. No nome do Senhor Jesus, Ele é aquele que quebra o arco, amém? Ele destrói a lança. Ele é contigo, Ele é com os teus, e tem essa convicção nesta manhã maravilhosa. Este é o primeiro domingo do ano, ou do mês, né? Do mês de maio. Correto, profeta? Pode confirmar para mim, por gentileza? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá abrindo aí? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom demais. Primeiro domingo do mês. Oh, glória. Primeiro domingo do mês de maio. E nós queremos fazer uma oração no nome de Jesus. O profeta Márcio está comigo aqui. Ele vai liberar esta oração de bênçãos pelo mês de maio, pedindo ao Senhor que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a sua cidade, seu estado, sua nação. Abençoe as obras das tuas mãos, no nome de Jesus. E antes dele orar, eu quero declarar e decretar que o favor de Deus é sobre ti, é sobre os teus neste mês. Que no nome do Senhor Jesus chega cura, liberdade,
provisão e vitória no seu endereço, no poderoso nome, o nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus, o Rei da Glória. Vai lá, profeta, libera para nós essa oração maravilhosa em nome de Jesus. Bom dia na presença de Deus a todos. Aqui quem vos fala é o profeta Márcio Kaique. E convido todos vocês a fecharem os seus olhos, aqueles que podem. Você que estiver no trânsito, só se conecte com essa oração e receba ela. Amém. Pai, no poderoso nome de Jesus, Poderoso nome de nós te Jesus. agradecemos por tudo que fez no mês passado. Amém. Mas estamos aqui, Pai, para apresentar esse novo mês que acabou de iniciar. Aleluia. Estamos aqui entregando ao primeiro início de semana ao Senhor. Aleluia. As primícias são do Senhor. Sim, Senhor. Pai, graças te damos. Não faça somente nesse mês, mas os que ainda estão por vir. Não faça somente aqui na rádio, mas em toda a cidade de Boa Vista. Amém. Em todo o nosso estado de Roraima. Amém. Em todos os outros estados do Brasil. Amém. Na nossa nação. Amém. Nas outras nações. E que todos sejam impactados por tua glória. Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre nós nesse mês. Que Glória a a Deus. destra do Senhor seja sobre nós, nos protegendo, e nós reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio. Sim. O Senhor é a nossa fortaleza. Sim. Senhor, nos dá sustância, porque Tu és a nossa pedra angular. Sim. Sem Ti não conseguiríamos avançar. Sim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Graças te Jesus. damos. Amém. Entregamos esse mês, esse Sim. ano e todas as temporadas das nossas vidas Aleluia. em Tuas mãos. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, profeta. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Recebe esta oração maravilhosa no nome do Senhor Jesus. Concorde dizendo seu amém. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Tenho certeza que esta já é a melhor semana da sua vida. É a melhor semana da minha vida. É a melhor semana das nossas vidas. No poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eu já quero chamar a participação com os ouvintes em nome de Jesus. Quero chamar aqui porque já chegaram. E você pode mandar sua mensagem no nome de Jesus no número 99116-1059, 99116-1059. Mande sua mensagem para nós, declarações de bênçãos, alguma sugestão, pedidos de louvor. Nós estamos aqui no nome de Jesus para interagir com todos, amém? Para a glória e a honra do Senhor Jesus. Sermos uma bênção na sua vida, à sua família, ao seu bairro, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de soltar a participação com os ouvintes, eu desejo no nome de Jesus que você nos ajude compartilhando, que nós já estamos sintonizados, estamos conectados também, sintonizados pela frequência 105,9 Parente FM, a rádio que toca toda a família. Um forte abraço a toda a família Parente, no nome de Jesus, e todos que estão conectados com a família, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, que vençam hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Também estamos conectados pelo site www.parentefm.com.br, www.parentefm.com.br. Você já está sabendo da novidade? Nós também estamos na Radiosnet. Basta que você baixe no aplicativo, na loja de aplicativos do seu aparelho, gratuitamente. E após baixar, você entre e na aba de pesquisa digite Parente FM. Prontinho, estará conectado com esta programação. Eu quero te encorajar a estar compartilhando com seus amigos, seus vizinhos, com seus colegas que moram inclusive em outros estados, outras nações, amém? Para que o alcance da mensagem do reino seja ainda mais longínquo, mais longe, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Se porventura você deseja se conectar pelo computador, pelo notebook, basta você acessar radiosnet.com.br e fazer o mesmo processo, digitar Parente FM após baixado e prontinho,
você vai estar conectado. Quer conhecer aqui os bastidores do programa Bom Dia Espírito Santo? Você pode estar conectando conosco pelo Instagram. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram, @APNChurch. Aproveita para nos seguir, amém, aqui no Instagram, no nome de Jesus. Nos siga também no YouTube, @APNChurch. Você pode se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e pode estar a participar, interagir com a família APN Church também pelo YouTube. Sempre estamos a postar vídeos, as lives, ministrações. Você vai poder conhecer um pouquinho mais da família através destes veículos de comunicação. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Já compartilhe aí nos seus grupos e vamos para mais um programa abençoado na presença de Deus. Vamos à participação dos ouvintes? Participação do ouvinte. Glória a Deus. E nós estamos aqui conectadinhos pelo WhatsApp com a querida irmã Terezinha, ela que sempre está a mandar a sua mensagem de carinho, de amor, sempre interagindo conosco. Irmã Terezinha, Deus abençoe, um beijão no seu coração. Nós lhe amamos e somos gratos a Deus pela sua vida e pela sua família, no poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe os teus filhos, abençoe os teus netos, abençoe tudo e todos que levam teu nome, seu querido esposo, em o nome poderoso de Jesus. E ela nos mandou um áudio, a primeira de hoje, aleluia. Sempre ela é a primeira a mandar, né, profeta? Sempre, quando entramos no ar, já chega a mensagem da nossa amada, nossa querida irmã Terezinha. Vamos lá, vamos interagindo no nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode mandar sua mensagem, número 99116-1059. Nós estaremos aqui lhe aguardando no nome de Jesus para interagir contigo, no nome de Jesus. Vamos lá. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amigo pastor Mateus. Bom dia. Saudade, meu pastor. Jesus. Quero lhe desejar, meu pastor, uma semana abençoada para o senhor, para sua esposa, para todos os ouvintes da Rádio Parede, para todas as minhas amigas, amigos, a irmã Silvana, a irmã Edna, a irmã Carlipita, a Érica Pita, Carme Lúcia, Silvana, minha irmã Lana Rorainox, e a todos os que no momento estão ouvindo essa programação, esse programa abençoado por Deus. E eu quero pedir, meu pastor, oração, porque hoje está fazendo 4 anos e 11 meses que meu filho partiu, mas a ferida continua doendo muito, pastor. Por isso eu queria que o senhor fizesse uma oração. Amém. Porque dói demais, pastor. Quase 5 anos, mas a ferida continua sangrando. Um abraço, meu pastor. Um abraço, minha amada, preciosa do Senhor. Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero encorajar você, querido ouvinte, a juntos nos reunirmos em fé nesta hora e estarmos a orar pela nossa querida irmã. Só sabe a dor de uma perda quem já perdeu. Quem não perdeu tem uma noção, pode até imaginar, mas não chega a realmente sentir o que se sente alguém que perdeu. Vocês, queridos, que amam esta mulher maravilhosa, que tem o prazer e o privilégio de conhecê-la, vamos juntos nos reunindo em oração no nome poderoso do nome de Jesus, e vamos fazer também do dia e da semana da nossa amada ainda mais feliz e doce no nome de Jesus. Sei que nada pode preencher essa lacuna, mas com toda certeza, quanto mais amor melhor, quanto mais carinho melhor, quanto mais íntima compaixão, melhor. E nós oramos, Pai, movidos de íntima compaixão. Compaixão é sentir profundamente, é sentir nas entranhas aquilo que o outro está a passar. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós sentimos o nosso espírito e nós nos movemos em nosso espírito, impulsionados pelo teu espírito. Nesta hora nós cobrimos a tua filha, Terezinha, em oração. Nós intercedemos por ela no nome de Jesus.
A tua palavra diz que o Senhor ouve os que clamam. Nós clamamos por ela e sua casa neste momento, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor atende às orações dos justos. Nós oramos por ela e sua casa nesta hora, no poderoso nome de Jesus. E nós, Pai, declaramos e decretamos, Senhor, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor, que é a força dela como a nossa, no nome de Jesus, flui para dentro da alma dela, flui para dentro da mente, das emoções e das vontades. E no nome de Jesus, o consolo do Senhor chega a ela. No nome de Jesus, a paz que excede o entendimento chega a ela. No nome de Jesus, e a dor, Senhor, ela é abrandada em nome de Jesus. E o vazio, Senhor, é preenchido no nome de Jesus. E a certeza, Senhor, de um encontro, a certeza, Senhor, a esperança, Senhor, de um encontro é certa, passa a ser certa no poderoso nome, o nome de Jesus. Querida irmã Terezinha, seja abençoada, receba luz onde você está agora, no nome de Jesus. Receba força onde você está agora, no nome de Jesus. Receba consolo onde você está agora, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente. Que os teus dias a partir de agora sejam ainda mais doces e felizes. Declaramos e decretamos no nome de Jesus. E assim juntos oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, minha amada. Saudade de ti também. Creio no Senhor que muito em breve nos encontraremos e poderemos nos abraçar na presença de Deus. E será uma bênção este tempo para a glória e a honra do Senhor. Até lá, sinta-se abraçada por mim, sinta-se abraçada pelo profeta, sinta-se abraçada pela família, parente, todos os queridos que estão sintonizados, conectados aqui, no nome poderoso, o nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação maravilhosa. Beijão no seu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom amar alguém em oração. Como é bom tocar alguém em oração. Uau! A oração, ela vai a lugares que as palavras elas não conseguem ir, que um toque não consegue ir, um toque físico, que um abraço não consegue ir. A oração move céus e terra. Enquanto nós orávamos, a presença do Senhor começou a se mover de uma forma ainda mais intensa. Porque nós não nos movemos com sentimentos humanos, com pensamentos humanos, com vontade humana. Deus não se move na vontade humana, sabia, profeta? Deus não se move na vontade humana. Deus não se move na emoção humana. Deus não se move no pensamento humano. Deus se move no humano, através do humano. É assim que Deus se move. Ele se move através do humano. Ele não se move ele se move através. Aleluia. Isso é muito importante. E a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, foi movido de compaixão, de íntima compaixão, que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi movido de íntima compaixão que ele abriu os olhos daqueles 2 cegos na estrada, no caminho para Jericó. Foi movido de íntima compaixão que ele alimentou aquela multidão, que ele curou, que ele libertou, que ele pregou e ensinou aquela multidão. Foi movido de íntima compaixão. Não era o pensamento de Jesus ali, querendo realizar aquilo, ou tentando realizar. Não eram os sentimentos de Jesus, as emoções de Jesus. Não eram as vontades de Jesus. Era a vontade de Deus. Deus estava se movendo através de Jesus. Através daquela compaixão. Compaixão, ser compassivo,
não é uma característica, uma virtude humana, é uma virtude divina. Então, quando alguém se move desta forma, é o divino se movendo através do humano. Deus se movendo através do homem. E nós queremos declarar e decretar no nome de Jesus sobre todos que nos ouvem, que a partir de hoje é assim que nos movemos. Amém. Shalom, filha, que Deus te abençoe. Hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, bom dia na presença de Deus. Acabou de entrar a princesa Marcela. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus, filha. Glória a Deus. Então, quando nós nos movemos desta forma, olha que segredo. Vou te ensinar algo, profeta. Vou ensinar a todos aqui no nome de Jesus. Algo muito maravilhoso. Posso mandar? Manda. Posso soltar? Aleluia. Já vamos soltar a participação do nosso amigo precioso Iago, viu? Glória a Deus. Não esqueci dele. Glória a Deus. Olha que interessante. Quando nós nos movemos desta forma, nós contemplamos milagres. Uau! Aleluia! Quando nós nos movemos por íntima compaixão, cheios de compaixão, que é uma característica de Deus. Shalom, bom dia na presença de Deus, Naira. Deus abençoe, minha querida, grandemente. Um abraço ao seu esposo Eliel. Até daqui a pouquinho, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós nos movemos de íntima compaixão, nós contemplamos a multiplicação. Uau! Milagres de multiplicação, milagres de ressurreição, milagres de restauração. Olha só, foi movido de íntima compaixão que Jesus ele liberou uma palavra àquele jovem que estava morto e o jovem ressuscitou. E após o jovem ter ressuscitado, ele levou e devolveu o jovem para sua mãe. Foi movido de íntima compaixão. Foi movido de íntima compaixão que ele tocou. Ele não falou, ele tocou nos olhos que eram cegos daqueles dois homens. E eles tornaram a ver e passaram a segui-lo. Foi movido de íntima compaixão. Foi movido de íntima compaixão que 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 20 mil pessoas, porque eram quase 5 mil só homens, não sem contar mulheres e crianças. Então vamos colocar para cada homem havia uma esposa, né, uma mulher, entendeu? Então já era quase 10 mil, mais 2 crianças para cada casal. Você está fazendo o cálculo, né? Então houve multiplicação que ainda sobejou 12 cestos cheios. Tem ideia disso? Uau. Está aí o segredo de nós contemplarmos milagres de ressurreição, milagres de restauração, milagres de multiplicação e abundância. Então, milagres só podem acontecer se for totalmente da vontade de Deus. Sim, se for movido por Deus. Então, quer dizer, mesmo se for o cara com mais visão do mundo e Deus não mandar e ele for lá orar pela pessoa, não vai acontecer nada. Ocorre. Glória a Deus. Nada ocorre. Nada. É de acordo com o mover de Deus. Era Deus que estava a mover Jesus. Aleluia. Compaixão é uma virtude divina. Então, esta virtude divina estava a operar em Jesus e através de Jesus. Então, Deus movia-se em Jesus. Quando fala de moveu-se as entranhas, está falando moveu o meu espírito. Uau! Moveu o meu espírito. Então, Deus estava a mover o espírito de Jesus. Deus, quando Ele move o nosso espírito, Ele impulsiona o nosso espírito, nós realizamos algo. Não seremos nós simplesmente sozinhos realizando, mas Deus realizando através de nós. Glória a Deus. Quando nós estávamos a orar pela querida irmã Terezinha, Deus estava a realizar algo através de nós. Sim. Porque minhas entranhas, ou seja, o meu espírito foi movido pelo Espírito de Deus. Até as palavras que são liberadas na oração são impulsionadas por Ele. São impulsionadas, são colocadas na boca por Ele. Aleluia. É por isso que quando Jesus disse assim, jovem, a ti te digo, levante-se, o jovem, sentou no caixão. Aleluia. Deixa. Por isso, quando Jesus se aproximou dos 2 cegos, ele perguntou, o que vocês querem que eu faça? E eles disseram, que nós recobremos a nossa vista. E o Senhor tocou nos olhos deles e disse, vejam. E eles tornaram a ver. Aleluia. Por isso que quando Jesus olhou para a multidão e viu que elas eram como ovelhas sem pastor.
Logo ele começou a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a pregar o evangelho do reino e a ensinar sobre o reino de Deus. E ali as pessoas foram curadas, foram libertas, foram salvas e começaram a ser edificadas na fé de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você, querido ouvinte, está sendo movido, está sendo movida de íntima compaixão? Compartilhe conosco, mande sua mensagem, número 99116-1059. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Estamos no momento da participação dos ouvintes. Legal, que bênção. Iago, vamos soltar o seu áudio. Paz do Senhor, meu amigo Mateus, e o seu programa, Bom Dia Espírito Santo. Eu quero desejar a você um ótimo domingo para você. Dá um abraço forte para a irmã Silvânia, para a irmã Terezinha, para o irmão Joel, para a irmã Conceição, para a Iracema, minha assistente do SESC, eu acho. A gente está salvando para a gente ir para a Escola Bíblica Dominical. A gente está no segundo trimestre ainda. Legal. Que tem como tema "E o Verbo se fez carne". Glória. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Nós estudaremos a quinta lição com o título "A Verdade que Liberta". Com aquele abraço, a paz do Senhor. Eu fui. A paz do Senhor, meu amigão. Uau, que maravilha. Glória a Deus. Um abraço a você. Que Deus te abençoe e abençoe seus pais, abençoe seu irmão, abençoe tudo e todos que levam teu nome. Obrigado pela sua participação. Sempre está interagindo conosco. E ele é esperto, tá, profeta? Ele entra no meu Instagram e já manda aqui no WhatsApp, viu? E você que está ouvindo aí, já mandou sua mensagem no WhatsApp? Pelo menos no WhatsApp? Uau! Iago, Deus te abençoe. Um abraço a todos os queridos e queridas mencionados pelo Iago. Um abraço do Iago e vai junto com o meu também, vai junto com o do profeta. Sintam-se abraçados e amados no nome de Jesus, o Rei da Glória. Que maravilha, que lição maravilhosa, a verdade que liberta. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe este tempo maravilhoso de aprendizado, que seja uma bênção ainda mais em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Uau, louvado seja o nome do Senhor. Temos também a participação do nosso querido irmão Bruce. Glória a Deus, mandou aqui a nós: a paz do Senhor, varão de Deus, terra e manto. Aleluia, bom dia na presença de Deus, homem de Deus. Bom dia, ligado sempre. Manda aí, Delino Marçal, se Deus fizer, Ele é Deus. Uau, uau. Já, é para já, meu querido. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Meu amado, está conectado, sintonizado de onde? Por gentileza, nós queremos declarar e liberando bênçãos do Senhor no nome de Jesus, o Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus seja louvado. Uau, e nós estamos a aguardar a sua mensagem no nome de Jesus. Aqui o evangelista, pastor Ednei Pontes, mandou mensagem a nós. Bom dia, Espírito Santo. Quero também desejar a todos os ouvintes da Rádio Parente, um ótimo final de semana na presença de Deus, especialmente para a família APN. Quero dizer que estou acompanhando o programa diretamente daqui de Manaus. Eita, evangelista abençoado. Está em Manaus. Uau. Que Deus te abençoe. Amém. A APN recebe o seu abraço. Da mesma forma, os queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que seu tempo de retorno seja maravilhoso, seu tempo de permanência aí seja uma bênção. Até o retorno, pastor, no nome de Jesus. Obrigado pela sua participação. Que maravilha! Será que tem alguém mais aqui no Instagram que mandou mensagem? Glória a Deus. Aqui o meu amigo Estevão mandou um abração a você e a Dani, sua esposa, meu amado. Nos veremos em breve, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, profeta. Maravilha a participação dos ouvintes. Eu quero também encorajar você que está doente, você que está enfermo, está com dores, está com algum problema.
quer seja de ordem natural, quer seja de ordem espiritual, nós estamos aqui, queremos orar por você. Você tem liberdade. Eu quero abrir a linha de oração nesta hora. Linha de oração no nome de Jesus, onde você pode estar mandando a sua mensagem de texto, fazendo o seu pedido de oração. Nós ministraremos aqui no ar e ao vivo também pelo Instagram. Amém? Você também pode mandar o seu áudio pedindo oração, não tem problema. Ou você pode ligar por áudio, fazer ligação por áudio, convencional, ou também por videochamada. Temos todas estas opções para estarmos a servir as vossas vidas no poderoso nome de Jesus. A Bíblia diz com clareza que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Se Jesus, sendo Senhor, lavou os pés dos seus discípulos, o que os discípulos de Jesus devem fazer? O que eles devem fazer? Devem lavar os pés de todos no nome de Jesus. Então, permita-me, dei-me este privilégio de lavar os vossos pés como o Senhor lavou os meus, através de homens e mulheres que oraram por mim, me ministraram, e eu fui curado, eu fui liberto, eu fui desatado, eu fui abençoado. E nós queremos realizar isso para com a sua vida e para com a sua família. Lembrando que a distância não é nenhum impedimento. A distância não é impedimento. Profeta, você sabia que lá nos Estados Unidos, principalmente em Atlanta, eu fiquei conhecido como apóstolo do amor? Não acredito. Fiquei conhecido. O nosso amigo Iago falou, né? Falando sobre... mencionou o apóstolo do amor, e na hora, me veio a lembrança. Lá em Atlanta, fiquei conhecido como apóstolo do amor. Aquela região, nós até hoje temos, né, uma conexão lá, mas nesse tempo era muito forte. Então diversas pessoas, eu aqui no Brasil, diversas pessoas nos Estados Unidos, em Atlanta, estavam a ser tocados pelo amor e pelo poder de Deus. Glória a Deus. Estavam a receber ensinos, estavam a receber ministrações. Então foram diversas as curas que o Senhor operou, os milagres que o Senhor operou. O nome do Senhor foi e até hoje é glorificado. Graças a Deus. Há mulheres de Deus, inclusive, que foram ativadas pelo nosso ministério lá, foram tremendamente abençoadas. Pastora Maísa e hoje a apóstola... meu Deus, esqueci o nome. Esqueci o nome agora da querida apóstola. Meu Deus do céu. Fugiu da memória. Só ficou a pastora Maísa na memória. Mas essa conexão maravilhosa. Tânia, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Apóstola Tânia também. Antes era só missionária. Então, louvado seja o nome do Senhor. No Japão também. No Japão, a apóstola Márcia. Hoje ela está em São Paulo, mas ela morava no Japão. Glória a Deus. E na época ela estava frio e ela estava com um problema no joelho muito grave, também na coluna, que ela tinha sofrido uma queda dentro de casa. E através de videochamada, conectados através da internet, ela foi tocada pelo Senhor e o Senhor a curou completamente para a glória dele. Então, para que você entenda, querido ouvinte, distância não é problema, não é nenhum problema. Onde você estiver agora, você pode ser completamente curado, completamente livre desta aflição. É como está escrito em Salmo 107, verso 20. Enviou-os a sua palavra e os curou. Ou, eu gosto da tradução que diz assim, para os curar e os livrar de suas aflições. Então a palavra do Senhor, ela tem todo o poder. E uma vez que o homem de Deus, a mulher de Deus, o ministro, libera a palavra, assim é. Movido de íntima compaixão, assim é. Eu estou aqui. Nós estamos aqui, né, profeta? Movidos de íntima compaixão por Boa Vista, Cantar, Santa Cecília, Roraima, Brasil e as nações, no poderoso nome,
o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Vamos chamar o louvor? Minuto do louvor. Aleluia. Vamos liberar essa... libera a canção do nosso amado Bruce. Pode deixar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele está aqui. Aleluia. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Onde você estiver, adore ao Senhor. Louve e exalte o nome dEle. Lembrando que nós estamos em uma estação de guerra espiritual. Para falar em guerra espiritual, eu já voltarei, viu? Para fazer um comentário extremamente importante para despertar ainda mais o povo de Deus para a realidade espiritual do que está acontecendo. Então, por se tratar de uma estação espiritual de guerra, o louvor é uma das maiores armas para a vitória. Então, adore, louve e já voltamos. Glória a Deus. Como é que vocês estão aqui no Instagram? Estão bem felizes com Jesus? Que Deus abençoe. Curta esse momento de louvor na presença de Deus. Power! Que maravilha. Medição um pouquinho, profeta Cruz, aqui no Instagram. Obrigado. Oh, aleluia. Sim, tá ótimo. Dele vem, sim, isso. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus quiser, Ele é Deus. Ele é Deus, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a tristeza vier, se curado for, se tudo que é certo, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Oh, aleluia. A te adorar pelo que és. Dele vem, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, se tudo der certo. Mas se não der, continua. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Há de que houver, sempre será Deus. Eu adoro, acho que houver, sempre será Deus. Se Deus for, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua, continua. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo
Uau, louvado seja o teu nome, Jesus. Ok. Pode deixar. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Grande é o Senhor. Sim, tá bom então. Depois que eu terminar o programa, eu já lanço ela, né? Isso, terminou o programa, eles terminam o encerramento do Monte Espírito Santo, já tá tudo pronto, a vinheta, tudo. Ok, Tá bom? Não tem apoio das 9. Pode. Terminou o encerramento do seu programa, já entra nessa parte também. Pode deixar. Obrigado, Carmen. Santo Show! Obrigado. Vai, vai. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha. Pedra na mão. Poder de Deus. Pedra na mão. Poder de Deus. Pedra na mão. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Fora de Deus é mentira. Fora de Deus é mentira. Pedra na mão, gigante na mira. Fora de Deus é mentira. Pedra na mão, gigante na mira. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Celebre! Minuto para acabar. Derruba aí! Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é tua artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é nossa artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Pedra de fogo, hein? Vai lá! Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Gigante caído. Gigante caído é vitória, é certo, o poder de Deus nunca erra. Glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu, que maravilha, glória a Deus, que alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Onde você está agora, receba a alegria do Senhor, receba a força do Senhor, receba poder de Deus
para derrubar os gigantes que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, contra as tuas finanças, o teu emprego, a tua empresa, o teu empreendimento. No nome de Jesus, vá para cima deste gigante com a ousadia do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e derruba ele, corta a cabeça dele no nome de Jesus, para que não mais se levante e os demais fujam no nome de Jesus, o Rei da Glória. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas os que avançam para a vida eterna. Avance no nome de Jesus. Avance no nome de Jesus. Eu declaro avanço na sua vida, avanço na sua carreira, avanço nos seus estudos, avanço nos teus empreendimentos, nos teus investimentos. Nós declaramos avanço no seu casamento, avanço no seu ministério, avanço. Avanço, 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 no poderoso nome de Jesus. In mighty the name of Jesus Christ. Amen. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria, que alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, profeta. Aleluia. Não há outro igual a Ele. Não Ele é aquele que diz assim, ó, eu sou o único Deus verdadeiro. O incomparável, o que anuncia o fim desde o princípio. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Não há o que temer. Não há o que temer. E eu quero chamar novamente a participação do ouvinte. Eita glória! Esse vai ser especial, profeta. Vai ser especial. Quer ver? Aleluia. Pode soltar? Pode soltar. Solta lá, Beneta. Glória a Deus. Amém. E nós recebemos aqui um áudio maravilhoso. Nosso querido irmão César, motorista de aplicativo. César, motorista de aplicativo. Ô meu amado irmão, que Deus te abençoe com todas as bênçãos. Eu vou soltar o seu áudio agora. Tenho certeza que todos ficarão muito felizes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos lá. Bom dia a todos os ouvintes da Valente FM. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu pastor. A paz do Senhor para você, para todos que estão me ouvindo nesta manhã abençoada do Senhor. Amém. Hoje eu deixo um alô para minha esposa Vales, minha filha Camila Noemi Valentina. Eu deixo um alô também para o pastor Alexandre de Paula, se ele está me ouvindo, pastor. Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu quero pedir uma oração, pastor, hoje, porque eu estou de aniversário. Eu quero dar graças ao Senhor por tanta bênção que Ele dá até hoje e por todas as bênçãos que Ele vai continuar me dando daqui para frente. Amém, pastor? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, e a todos que estão vendo. Paz, bom dia, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. César, meu querido irmão, que alegria. Alegria em receber a sua mensagem neste dia tão especial, que é o seu aniversário. Meu Deus do céu, que maravilha. Tenho certeza que a sua família está sintonizada e já recebeu o seu abraço, o seu alô. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Transmito aqui o abraço, seu abraço também ao querido pastor Alexandre de Paula. Aleluia, pode crer que ele vai receber. Pode crer, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E nós queremos orar no nome de Jesus. Eu quero contar com a sua ajuda, o seu auxílio, todos queridos que estão sintonizados, queridos ouvintes, todos os telespectadores ao redor de todo mundo que estão conectados. Vamos orar pela vida do nosso querido irmão César. Irmão César, Deus te abençoe com todas as bênçãos. Antes de orar, eu quero declarar e decretar isso sobre a sua vida. Amém. Palavras são decretos. Sim. Uau! Quando nós declaramos assim, uma palavra sobre a vida de alguém, quando nós liberamos algo e este que está recebendo, esta que está recebendo, diz amém. A palavra amém vai além do que assim seja. A palavra amém no original declara assim: Deus é fiel. Glória a Deus. O rei é fiel. Todas as vezes que nós declaramos amém, nós estamos dizendo Deus é fiel, o rei é fiel. Ele é fiel para cumprir a palavra que eu acabei de receber. Então,
Irmão César, declaramos e decretamos que o seu dia é uma bênção. Que você é guardado, é protegido, assim como os teus, no trânsito, na cidade, no interior, aonde você for. Nós declaramos e decretamos também cura, liberdade, provisão e vitórias da sua vida, que vençam hoje, amanhã e sempre. E nós declaramos e decretamos que a partir de agora, os teus dias e os dias da tua família serão ainda mais doces e felizes, no poderoso nome de Jesus. Amém. As bênçãos te acompanham, no nome poderoso, o poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida do nosso querido irmão César. Obrigado. Nós, Pai, te agradecemos pelo privilégio de estar interagindo com ele, de poder estar a falar com ele, ouvindo, comunicando com ele, Pai, através desta rádio, deste dia tão especial, que é o aniversário dele. Mais um ano de vida o Senhor concedeu a ele, nós estamos felizes, nós estamos gratos por isso, Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor levante, Pai, o seu rosto sobre o rosto dele, tenha misericórdia dele e de sua casa. E que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre o rosto dele. Que o Senhor o abençoe com todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, venham sendo materializadas, venham sendo manifestas no físico, por onde ele e sua família passarem. No poderoso nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida, pela família, pelas finanças, pela comunhão que o teu servo tem contigo. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Obrigado, Senhor Jesus. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora vamos cantar em coreano para você, meu querido irmão. Em coreano, amém? Para Deus te abençoar em todas as línguas. Aleluia. Sorichu karanda, sorichu karanda, sarahara, irmão César, sorichu karanda. Aleluia. Tem alemão também, tem inglês, mas que Deus te abençoe todas as bênçãos em nome de Jesus. Vamos cantar em espanhol? Sim, sim. Cumpleaños feliz, desejamos a ti. Cumpleaños, irmão César, cumpleaños feliz. Bendiciones em nome de Jesus. Todas as línguas, amém? Amém. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, meu amado, Deus te abençoe com todas as bênçãos, grande alegria neste dia. Louvado seja Deus. Acabou de conectar aqui comigo no Instagram, minha filha querida, profetisa Elza. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, apóstolo. Bom dia, filhos de Deus. Bom dia, amada filha, profetisa do Senhor. Dormiu bem? Que Deus te abençoe com todas as bênçãos, em nome de Jesus. Ontem estávamos juntinhos, Estávamos juntos, né, profeta? Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem nós tivemos o nosso segundo curso de integração. Aleluia. É um curso maravilhoso que todos os queridos visitantes e convidados participam para conhecerem mais da família APN Church. Lembrando que a família APN Church de fato é uma família, né? Nós somos mais do que um ministério, nós somos uma família para pertencer e uma família de nações. Dê essa pausa porque o Senhor está falando comigo. Aleluia. E eu estou ligado naquilo que o Senhor está falando. O Senhor está a dizer que há alguém que está com muitas dores na região esquerda da cabeça, começando por cima, o Senhor é muito específico, Glória a Deus. Começando pelo olho esquerdo, por cima do olho, por cima da sobrancelha, e é umas pontadas que dão assim, umas pontadas. Eu quero encorajar a pessoa ou as pessoas que estão sentindo isso, no nome de Jesus, a se manifestarem aqui no WhatsApp. O número é 991161059.
Porque quando o Senhor ele fala assim, profeta, é porque Ele quer solucionar. Amém. Caso revelado é caso solucionado. Eita glória! Como é que é? Caso revelado é caso solucionado. Uau, é isso. Glória a Deus. E só para testemunhar, no início do programa estavam falando que a gente só se move de acordo com o que Deus fala. Yes. Então, se Deus falou que a pessoa está sentindo essas dores, é porque Ele quer sanar essa enfermidade. Exato. Poderoso nome de Jesus. Amém, é isso mesmo. Estamos muito felizes porque o Senhor fala na terra. Amém. Como está escrito em Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos escolhidos, os seus profetas. Glória a Deus. Professai. Professai. Glória a Deus. Então o Senhor está me comunicar no nome de Jesus. Só mande assim, ó, sou eu, pastor, sou eu, apóstolo, e nós vamos liberar aquilo que o Senhor está falando, comunicando no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Meu querido irmão César ficou surpreso, ficou surpreendido, profeta. Que maravilha, um privilégio, meu amado. Muito obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uau. Então você está com esse sintoma. Se este é o seu caso, mande mensagem a nós. Nós queremos liberar, no nome de Jesus, a sua liberdade, a sua cura. Às vezes é um sinal de enxaqueca, ou até mesmo de um aneurisma, de um derrame, né? De um AVI. E o Senhor ele dá livramento, está a dar livramento. Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, 991161059. Você tem até as 8h55 para estar mandar. Aleluia. Sou eu, apóstolo. 8h55 não, 8h50, né? Porque 8h55 eu tenho que encerrar a programação. E só semana que vem, no nome de Jesus. Então, você está com esse sintoma, uma dor que começa em cima do olho esquerdo, em cima da sobrancelha, que corre para a lateral, indo até a nuca. Mande a sua mensagem, que nós queremos liberar aquilo que Deus está falando no nome de Jesus, o Rei da Glória. Como nós lemos, Salmo 107, verso 20, enviou-nos a sua palavra para curar e livrar de todas as suas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao minuto da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela é perfeita, ela é o próprio Deus revelando-se à humanidade. Isso é maravilhoso. O ano de 2025, como temos declarado desde o primeiro programa do ano, é o ano do Espírito. 2025 é o ano do Espírito. Louvado seja Deus. E é ano de avivamento. Todas as coisas estão se alinhando para este poderoso avivamento. Nós cremos que será o penúltimo, não o último, mas o penúltimo. Até algum tempo atrás eu acreditava ferrenhamente que seria o último avivamento, mas não é o último, não será o último. Esse é o avivamento dos filhos maduros de Deus, ele é o penúltimo. Virá um outro avivamento depois deste. Será na sequência, que será o avivamento dos exércitos de Deus. Então, nós estamos a iniciar o avivamento dos filhos maduros de Deus. Aqueles filhos que estão em Romanos capítulo 8. Deixa eu abrir as escrituras para lhe mostrar aqui. Romanos 8, verso 20. Vamos ler desde o 19. Aqui. Porque a ardente expectativa da criatura, ou seja, da criação, espera pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós olhamos nesse contexto a palavra filhos,
está a se referir aos filhos maduros, filhos que têm as marcas, que carregam as marcas de Cristo, filhos que revelam Cristo. No grego existem duas palavras, na verdade são 3 palavras para se referir a filhos, tá? Existe o nepios, o nephios, que são crianças, criancinhas. Existem os teknons, que são os recém-nascidos, filhos imaturos, que não têm as características do pai, né? São bebês. Então, teknon, nephios, crianças, que já têm característica, mas não têm maturidade. E huios, ou huios, que são filhos maduros, filhos que têm todas as características do pai, filhos que, quando batemos os olhos neles, vemos o pai. Filhos como Jesus. Jesus é um exemplo de huios, de filho maduro, ok? Jesus foi um filho maduro. Ele nasceu teknon. Ele tornou-se nephio, criança, e amadureceu tornando-se um huio, um filho maduro de Deus. Tanto que por onde Jesus passava, as pessoas elas questionavam: será que não é este o Filho de Deus? E ele mesmo disse, né? O meu Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Ou seja, quem vê as minhas características, quem olha para as minhas características, ou seja, a virtude, o caráter que eu carrego, é o caráter e a virtude do Pai. Aleluia, que maravilha. Então, nesse contexto, são filhos maduros. A criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos maduros de Deus. Por quê? Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade ou inutilidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criação também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos maduros de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e unissono sofre dores de parto até agora. Aleluia! E não só ela, mas nós mesmos também, falando dos filhos imaturos, das crianças, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Uau! Então, este é o avivamento que estamos já a contemplar. É o avivamento dos filhos maduros de Deus, onde a igreja, ela começa, os seus membros começam a amadurecer e a entender que não são a noiva, mas são o corpo de Cristo. Aleluia. Isso eu não tenho tempo para explicar completamente, mas os filhos maduros de Deus, eles começam a entender isso, que a noiva de Cristo, do Cordeiro, é Israel. A nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, certo? Que a igreja é o corpo de Cristo, é participante da redenção de Israel, da redenção daqueles que estão marcados, selados para a salvação. Deus não desistiu do seu povo, Deus não desistiu de Israel. Israel é povo de Deus, continua a ser povo de Deus. Quando eles vierem a Cristo, eles se tornarão Israel de Deus. No espírito, mas segundo a carne eles são. Segundo a lei eles são. Então a igreja não é Israel. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja é Cristo na terra. Pessoal, corpo de Cristo. Por isso que são chamados de cristãos. Pequenos Cristos, membros do corpo de Cristo, que devem carregar as marcas de Cristo, que devem ser maduros como Cristo.
Aleluia, Efésios 4:11, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura da humanidade perfeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, está a iniciar este avivamento, profeta. O avivamento dos filhos maduros de Deus. Filhos que por onde passam revelam Cristo, revelam Deus. Filhos que caminham como Cristo caminhou na terra. E mais, não apenas antes da morte e ressurreição, mas depois da morte e ressurreição. Aleluia. Que vivem, que reinam, como o apóstolo Paulo diz, reinam em vida, que são apóstolos, que são embaixadores de Cristo na terra, que são representantes de Cristo na terra. Como está escrito em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo, o qual andou por todos os lugares, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Assim os filhos maduros, eles estão começando a proceder e procederão no nome de Jesus. Então é o penúltimo avivamento. Depois deste haverá o último, que é o avivamento dos exércitos de Deus. Glória. Quando os filhos já estão maduros e conscientes de quem eles são, que eles não são simplesmente filhos ou servos do Senhor, mas são guerreiros do Altíssimo. Aleluia. São integrantes do exército da luz. Aleluia. E não mais andarão de forma distraída, mas centrados, debaixo do comando do Senhor dos Exércitos. Eu ia falar isso. Fala aí. Eita glória. Que o último avivamento são os guerreiros de Deus. Yes. E Deus se revela na Bíblia como o Senhor dos Exércitos. Isso é incrível demais, por causa que quando nós entendermos quem realmente somos nele, quando estivermos na maturidade do Filho dele, porque o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Yes. Quando nós estivermos nas mesmas pisaduras de Cristo, com as mesmas marcas de Cristo, nós entenderemos que somos guerreiros. Cristo também veio para guerrear contra o inimigo. Sim. Então temos que entender isso e fluir como guerreiros de Deus, filhos, porque temos que ser servos, filhos e guerreiros ao mesmo tempo. Não ser só servo. Se ser só servo, não vai dar certo. Não dá. Se você ser só filho, também não vai dar certo. Se você ser só guerreiro, não vai dar certo. Tu não consegue ser guerreiro sem ser filho e sem ser servo. Exatamente. Tem que ser os três juntos. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. A revelação do número 3, depois lá na família Penitente, se vocês quiserem ver a revelação do número 3, que está em quase tudo na Bíblia. Mas entenda, você é filho, servo e um guerreiro de Deus. Esteja pronto para o que deve vier. Aleluia. Estamos chegando, já estamos vivendo o penúltimo avivamento. E já estamos prontos para preparar aqueles que viverão o último avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha. Glória a Deus. Louvado seja Deus, profeta. É isso mesmo. Meu Deus do céu. É perfeito. Então, é impossível ser um guerreiro sem ser filho e sem ser servo. Que são processos de maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não andaremos mais distraídos. Não andaremos mais alheios acerca da batalha que está travada. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Como o profeta ele mencionou, foi muito bem pontuado. Jesus, ele veio guerrear. Ele veio guerrear e venceu. A Bíblia diz em Colossenses que ele fez espetáculo público, tá? Dos principados, potestades. Ele os expôs publicamente, fez deles um espetáculo público, os despojou completamente naquela cruz. Você tem ideia que o que aconteceu ali? As forças das trevas, elas foram
combatidas e a autoridade da terra passou a ser de Jesus. Tanto que em Mateus 28:19, quando ele ressuscita, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora vem um quê? Para. Por isso, ide. Portanto, ide. Então, a autoridade dos céus e da terra, Jesus, ressurreto, ele havia morrido e ao terceiro dia ressuscitado, ele transferiu aos seus discípulos. Ele disse: agora vão, façam com que todas as nações se tornem discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a guardar o que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa, não é? Então, olha só que interessante. Toda autoridade, toda exousia no grego, autoridade. Palavra, poder e autoridade. Exousia nos foi dada aos discípulos de Jesus. Vem o apóstolo Paulo mais à frente, Efésios capítulo 6, verso 12, e diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. O que é sangue? Sangue é matéria, ok? É matéria orgânica. Sangue é a matéria orgânica. Então a nossa luta não é contra a matéria orgânica, seres de matéria que possuem matéria orgânica, mas também não é contra a carne. O que é a carne? Toda vez que as escrituras se referem à carne, está a se referir à alma. E a alma é composta por mente, emoções e vontades. Logo, a nossa luta não são contra almas, né? Não é contra a alma, não é contra mentes, não é contra emoções, não é contra vontades. A nossa luta são contra seres espirituais, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores que atuam no mundo desde as regiões celestiais. Então, há uma resistência. Por isso que o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: por isso revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. E tendo feito tudo, permaneçam firmes. Então, há uma resistência. O apóstolo Tiago também vem mais à frente, em Tiago 4,7, dizendo: sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mais à frente vem o apóstolo Pedro dizendo: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão rugindo, buscando alguém, uma presa para devorar, o qual resisti, verso 9, resisti firmes na fé. Olha que coisa. Então, há uma resistência, profeta, há uma luta acontecendo. Glória a Deus. Há uma guerra acontecendo. E nós não podemos mais fechar os nossos olhos para isso. E quando eu falo de olhos, eu não falo de olhos naturais. Eu falo dos olhos espirituais. Glória a Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Sim. Você pode fazer essa oração comigo? Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Por favor, abra os meus olhos espirituais. E eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do teu entendimento. O que é isso? Do teu espírito. Para que você veja. Para que nós vejamos. E não sejamos mais atacados e destruídos. Não sejamos mais roubados, destruídos e mortos. Eu disse que ia falar acerca da estação da batalha. Falei que ia falar? Vamos lá. Ontem, né? Ontem começou. Na realidade, ontem foi o ápice. Mas já vem há semanas. Você pode repetir comigo o seguinte? Diga assim: o plano de Deus é um sucesso. O plano de Deus é um sucesso. Diga de novo: o plano de Deus é um sucesso. O plano de Deus é um sucesso. Mais uma vez: o plano de Deus é um sucesso. O plano de Deus é um sucesso. Sim, Deus tem um plano e este plano é um sucesso.
O plano de Deus foi determinado desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus já havia sido estabelecido e ele é um sucesso. Isso significa que Deus já sabia que Adão iria pisar na bola, a mulher seria enganada, ia pisar na bola. Deus já sabia antes de tudo isso que o querubim ungido, né, que popularmente é conhecido como Lúcifer, iria rebelar-se desde as regiões celestiais, iria contaminar uma terça parte dos anjos. E quando eu falo de anjos, eu falo de querubins, eu falo de arcanjos, eu falo de anjos ministradores, anjos mensageiros. Deus já sabia de tudo isso. Tanto que Pedro ele tem essa revelação e ele fala assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus que havia sido imolado desde antes da fundação do quê? Desde antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse fundado, Jesus já havia sido imolado, já havia sido morto, já havia se sacrificado em favor de muitos. Nós estamos compreendendo? Glória a Deus. Então, o plano de Deus é um sucesso. O plano de Deus é um sucesso. Não há nada que hoje possa ocorrer que ele já não tenha preparado a provisão, que ele já não tenha provido. Deus já sabia que o pecado ia entrar na terra. Deus já sabia que o pecado iria contaminar a humanidade, a alma humana, a mente, a emoção, a vontade. Deus já sabia que iriam se disseminar doenças, enfermidades. Deus já sabia que a miséria ia ocorrer. Deus já sabia de tudo. Por isso que ele já havia estabelecido o quê? Provisão. Aleluia. Provisão. Provisão no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual. Como diz o Billy Graham, fique calmo, eu já li a Bíblia toda e no final dá tudo certo. Glória a Deus. Eu já li, fiquem tranquilos, keep calm, mantenham a calma, keep calm. Mantenha a calma, no final dá tudo certo, no final é vitória. Já houve provisão. O plano de Deus é um sucesso. Glória a Deus. Você e eu precisamos crer nesta realidade escriturística. O plano de Deus é um sucesso. Ok? Amém. Agora nós não podemos mais ignorar isso, profeta. Que assim como Deus tem um plano, Satanás tem uma agenda. Uau. Deus tem um plano, Satanás tem uma agenda. E a agenda de Satanás, ela é anticristo. Oh, Jesus, estou falando muito, né? A agenda de Satanás é anticristo. João disse assim, filhinhos, cuidado. Porque não creio em todo espírito, que nem todo espírito procede de Deus. Amém. O espírito do anticristo já está no mundo. Já há muitos anticristos. O que é isso? João estava se referindo a pessoas, o apóstolo João estava se referindo a pessoas, João também era profeta, estava se referindo a pessoas que estavam influenciadas pelo espírito do anticristo, que já está no mundo. Diferente do filho da perdição, do homem do pecado, que o apóstolo Paulo vai falar lá em Tessalonicenses, que ainda há de ser manifesto, mas o espírito já está no mundo. Já houveram anticristos que se levantaram desde aquele tempo. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos nos últimos dias. E os últimos dias começaram desde a entrada de Jesus na terra. Aleluia. Ali começou os últimos dias. Depois que Cristo veio, iniciou o último. Cristo chegou. Começaram os últimos dias. Glória. E se naquele tempo eles estavam nos últimos dias, agora nós estamos o quê? Nos últimos minutos e segundos do milésimo? Aleluia. Porque mais do que nunca, querido, mais do que nunca, minha amada, tudo está se alinhando. Então, a agenda de Satanás, ela é anticristo, ela é contra Cristo, ela busca perverter aquilo que se adora, que se chama Cristo. E algo tem acontecido na nossa nação, debaixo dos nossos narizes, se nós não estamos nos atendo. Nós estamos tão naturais, esquecendo que a vida espiritual, esquecendo que o reino é espiritual, esquecendo que a vida cristã é a vida no espírito, esquecendo que a batalha, a luta
ela é espiritual, ela não é natural, ela não é carnal, mas é espiritual, né? Tanto que eu já trouxe, acho que eu trouxe aqui já a revelação do 666. Não, acho que ainda não. Ainda não? Ai, quem sabe semana que vem. Glória a Deus. Quem sabe semana que vem vou trazer a revelação do 666 para vocês, no nome de Jesus. Vai ser uma bênção, amém? 666. O que será o 666? Né? Eu estou dando deixando uma deixa aí para você pensar um pouquinho no espírito, tá? Que é impossível entender de forma natural, é impossível entender de forma carnal. Quando se fala de carne, está falando de alma, né? Com a própria mente, emoção e vontade, é impossível entender. Só se entende as coisas do espírito pelo espírito. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, tenho mais 4 minutinhos com você. Deixa eu concluir aqui. Então, há uma agenda ocorrendo. Há muitas profecias, profeta, que anunciam que o avivamento, esse avivamento, o avivamento dos filhos maduros de Deus começa no Brasil. O Brasil é um celeiro de avivamento e há muitos apontamentos proféticos, desde o nome Brasil, né? Atualmente as pessoas estão, inclusive aí na internet, dizendo que tem uma ligação com Barzilai, né? Que Salomão esteve no Brasil, esteve inclusive, acho que é no Rio de Janeiro, se não me engano, aquela pedra lá, né? Tem as escrituras lá, os sânscritos. Enfim, então há toda essa questão profética sobre o Brasil. E eu creio claramente, eu creio muito mesmo que o avivamento ele vem do Brasil, né? Ele sairá do Brasil para as nações. E quando as nações forem incendiadas, ocorrerá o último avivamento, que é o avivamento dos exércitos os exércitos de Deus, certo? E você pode observar que muitos ministros internacionais estão vindo para o Brasil, porque eles sabem, tá? Ministros espirituais que andam com Deus, então eles estão vindo para o Brasil porque eles querem beber do que Deus está a entregar ao Brasil. Amém. Eles querem receber deste fogo santo, deste fogo de avivamento que está a queimar no Brasil, né? Principalmente ali no sul, mas chega no norte também. Eu louvo ao Senhor, Glória. Porque nós somos também veículos de avivamento, né? Glória a Deus por isso. E veja bem, então o plano de Deus é um sucesso. Quem está andando percebendo as coisas espirituais está indo aonde o Espírito Santo está guiando, né? João 3,8, o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas só se ouve o som, assim são os que são guiados pelo Espírito. E nós não podemos ignorar mais que também os servos de Satanás estão de olho no Brasil. Eu quero denunciar algo aqui de uma forma bem respeitosa, tudo bem? Não me interprete mal, mas é para o teu despertamento. Foi o ano passado, foi? Que houve as enchentes no Rio Grande do Sul. Sim. Foi em Santa Catarina, Foi. aquela região toda. Ok, antes de tudo isso, qual foi a artista que esteve no Brasil? Fazendo uma turnê? Foi aquela que é bem antiga. Madonna? Madonna, isso. Madonna esteve no Brasil. Esteve fazendo um show, abrindo portais espirituais na beira do mar, né? Sim. Depois o que acontece? A enchente. As enchentes. Ok. E agora? Ontem, quem estava no Brasil? A Lady Gaga. Lady Gaga. Fazendo o que mais? Abrindo portais. Nós não podemos mais ignorar que Satanás tem uma agenda, tá? Há um sistema que é mais do que natural, é mais do que carnal, é um sistema espiritual de trevas. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus abriu a boca e disse assim: os filhos das trevas são mais astutos, são mais prudentes do que os filhos da luz. Então os filhos das trevas, eles estão realizando a vontade do pai deles, o pai da mentira. Sim. João 8,44. Vocês são do pai de vocês, que mente desde o princípio, não há verdade nenhuma nele. E ele é o quê? Homicida desde o princípio. Vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, vocês estão satisfazendo a vontade do pai de vocês. E nós, o que estamos fazendo? Estamos brincando com o pai? Ou nós estamos, quando eu digo brincando, estamos sendo crianças, bebês? Ou nós estamos amadurecendo para realizar a vontade do pai, como Jesus veio para realizar a vontade do pai? Aleluia. O Espírito Anticristo se opõe ao Espírito Santo. E o Espírito Santo se opõe ao Espírito do Anticristo.
termino com essa fala no nome de Jesus. Semana que vem estaremos de volta. Vamos continuar falando sobre a marca da besta, para que ninguém seja besta, amém? De acreditar. Aleluia. Eu quero contar com você, que você anuncie para todo mundo. Olha, o apóstolo vai falar sobre a marca da besta, para que ninguém seja besta de cair nesse engano, amém? Glória. No nome de Jesus. Então anuncia, domingo que vem estaremos de volta. Que Deus abençoe com todas as bênçãos. Segue lá, @Sabores do Reino, no nome de Jesus, culinária funcional. E você pode fazer o seu pedido, desde pães, bolos deliciosos. Eu recomendo de cupuaçu, aleluia. Aleluia. Até iogurtes naturais. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, 18 horas. Amém? Te aguardo em nome de Jesus. Shalom.